Boa noite a todos, graça e paz. Nós estamos ao longo dessas quartas-feiras de junho, meditando a respeito do livro do profeta Oséias. E hoje nós chegamos no capítulo 6. O livro do profeta Oséias é um livro muito rico. Ele faz parte dos profetas menores, mas dos profetas menores ele é o maior, aquele que dedicou mais texto em profecia. E nós temos então, do capítulo 4 em diante, uma coletânea de mensagens proferidas pelo profeta Oséias, ao longo de mais de 20 anos de ministério. E nós vimos que a principal mensagem pregada por Oséias foi com a sua vida servindo de ilustração, mostrando como é que estava o povo de Israel diante do Senhor. E o grande dilema vivenciado por Oséias era o fato da infidelidade conjugal da sua esposa, mas ele demonstrava então que da mesma forma que ele ia em busca dessa esposa e restaurava ali o seu relacionamento por meio do perdão, era isso que Deus desejava fazer com Israel, mesmo diante da idolatria, mesmo diante do pecado. Capítulo 4 e 5, que nós refletimos na semana passada, nós temos então alguns alertas, alguns julgamentos, um parecer do Senhor com relação a Israel. E o parecer que a gente viu na semana passada não era nada favorável. O povo havia se desviado juntamente com os sacerdotes, os líderes da nação como um todo, estavam corrompidos, se entregaram à imoralidade sexual, se entregaram à idolatria, estavam vivendo um caos de uma forma plena. E diante das acusações que o Senhor estava fazendo contra aquele povo, no capítulo 5, o povo percebendo os sinais de adoecimento, foram buscar ajuda não no Senhor, mas no rei da Assíria. E o rei da Assíria não tinha poder para mudar a situação de Israel. Eles, em vez de recorrer a quem realmente precisavam recorrer, recorreram a um rei humano. E a história nos mostra o que aconteceu com eles na sequência. Mas no capítulo 6, diante dessas advertências, nós vamos ler uma tentativa do povo de se reencontrar com o Senhor, de se reconectar, de buscar o Senhor. E eu queria ler com você os primeiros 3 versos desse capítulo, e mais à frente nós iremos ler mais 4 versos desse mesmo texto. A palavra do Senhor nos diz assim, Isaías capítulo 6, a partir do verso 1. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente, e ao 3º dia nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Amém? Esses versos que nós acabamos de ler, extremamente poéticos, fala sobre uma tentativa do povo de arrependimento, de buscar ao Senhor, de reafirmar um compromisso. O texto chega a mencionar um esforço que eles gostariam de fazer para estar conhecendo, tendo intimidade com o Senhor, como nós vimos na semana passada. E o texto que nós acabamos de ler, a ideia do povo é que juntamente com essa tentativa de reconexão, de arrependimento, o Senhor de uma forma imediata traria providência, traria cura, mudaria o cenário da nação, num piscar de olhos. O texto, como a gente vai lendo, dá uma sensação de que aquele arrependimento que o povo estava demonstrando para o Senhor,
traria para eles uma ação imediata do Senhor de restauração. E a verdade é que tudo isso que nós acabamos de ler, por mais poético e até verdadeiro que possa ser, é superficial. Quando Deus ouve esse movimento do povo, desejando viver esse tempo, proferindo essas palavras, a resposta dele não é positiva. Não é uma resposta de alguém que diz, era isso que eu estava esperando de vocês. E por que não é essa resposta? Por que não é uma resposta positiva dizendo, é isso mesmo, eu vou sarar vocês, se arrependam, venham para mim que eu vou mudar tudo isso. Porque o Senhor percebeu o tom de superficialidade que as pessoas estavam empregando nessas palavras. Essas palavras que nós acabamos de ler, elas transmitem duas coisas. A primeira é a superficialidade do arrependimento. Em nenhum momento o texto deixa claro quais são as mudanças que precisam acontecer. Segundo, é que além dessa superficialidade que paira essa mensagem aqui, que nós acabamos de proferir, ela soa como uma barganha diante do Senhor. Ela soa como um movimento de, vamos fazer o que Ele quer para Ele aliviar um pouco a nossa barra. É como um casal que está brigado e um dos dois não quer ceder, e aí a contragosto, achando ruim, a pessoa fala, eu vou fazer dessa vez só para ver se a gente fica em paz. É dessa forma que esse texto chega ao coração do Senhor. E olha a resposta que ele vai dar para esse ar de superficialidade e esse ar de aparente barganha. A partir do verso 4, vamos ler até o verso 6. Diz assim, que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Por isso, eu os despedacei por meio dos meus profetas. Eu os matei com as palavras da minha boca. Os meus juízos reluziram como relâmpago sobre vocês. Pois desejo misericórdia e não sacrifícios. Conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Esse texto é extremamente forte. Porque esse texto vai na contramão de uma leitura despretensiosa. A pessoa que está lendo pela primeira vez esse texto e se depara com o capítulo 6, a partir dos primeiros 3 versos, ele diz, rapaz, esse povo encontrou o caminho. O povo está dizendo que quer conhecer o Senhor, que vai se esforçar para isso. O povo entende que Deus pode mudar a sorte de Israel, então agora as coisas vão dar certo. Só que o Deus que ouviu essas palavras é o Deus que sonda os corações, que sabe as intenções. E que sabia que o povo estava vivendo de uma maneira tão perversa, que nada mais eles queriam do que simplesmente viver uma vida tranquila, uma vida boa, mas continuar nas mesmas práticas. Continuar vivendo na mesma imoralidade. E o castigo que está vindo sobre o povo, por mais que seja uma ação divina, é uma ação divina disciplinar. E por que isso é importante falar? O povo estava se destruindo por si só. A maldade era tão grande, a violência era tão grande, que a nação de Israel estava arruinada. Não é à toa que num período de 20, 25 anos, passam 6 reis governando aquela região, e 4 deles são assassinados por briga de poder. Havia corrupção, havia violência, a nação já estava arruinada. E o que Deus está para fazer com essa nação é agir com amor e misericórdia. Para que ela não se destrua, o Senhor levanta um agente
que é até mais maldoso do que esse povo, para agir como disciplinador, para que o povo pudesse ver a mão do Senhor agindo, mesmo que fosse para penalizar, para que houvesse então um movimento de arrependimento genuíno, não esse arrependimento que está sendo mostrado aqui, superficial e cheio de barganha. O verso 4, o Senhor faz uma pergunta retórica, como que diz, ai meu Deus, ou ai meu eu, o que é que eu faço com você? Sabe quando o pai pega o filho desobedecendo pela milésima vez? E ele já tentou de tudo, ele não sabe mais o que fazer com o menino, ele para e fala assim, o que é que eu faço com você? Quando eu leio esse texto, eu leio nesse tom. Como um pai que está tentando repreender um filho que está obstinado no erro, que continua fazendo a mesma coisa, E a constatação do Senhor com relação a eles, é que o amor deles era um amor fugaz, era passageiro. Assim como surgia rapidamente, da mesma forma se desfazia. O Senhor fala nesse texto sobre a inconstância de Israel. E talvez esse seja o cerne desse texto. Porque toda a infidelidade, toda a imoralidade de Israel, não tinha a ver apenas com mau caratismo. Tinha a ver com inconstância. Tinha a ver com começar um propósito e não ir até o fim. Sobre não entender a importância da aliança que tinha sido feita com Deus. E se tem algo que é um mal da minha geração, e eu me coloco inteiramente dentro disso, é que nós somos uma geração cheia de iniciativa, cheia de boas ideias, mas que não conclui os seus projetos, que não vai até o fim, que é extremamente inconstante. E a gente evidencia isso pelo número de divórcios, a gente evidencia isso pelo número de vezes que as pessoas trancam uma faculdade e entram em outra. A gente evidencia isso. Eu sei que o mercado de trabalho está difícil. E eu sei que às vezes a gente é colocado para fora. Mas a gente vive numa geração que se coloca para fora. Que diz, não, para mim já deu aqui. Quero outra coisa. E aí você não sabe o que é. Né? Como dizia aquele ministro de louvor, é uma metamorfose ambulante. E é um absurdo isso. Essa inconstância faz com que a gente não tenha firmeza na vida. Quantas pessoas não ficam indo de igreja em igreja também? Ou aquele irmão que a cada 3 anos aparece de volta. Não estou dizendo que não é para você aparecer, eu estou dizendo que não é para você sair. Aparecer é para você aparecer. Sair é que não é para você sair. Inconstância. Inconstância. E essa inconstância de Israel fazia com que a palavra que eles estavam, essas palavras que eles estavam proferindo aqui, não tivesse nenhum valor. Porque Deus sabia que hoje eles estavam falando A, mas amanhã era B. Qual é o valor que tem a palavra de um inconstante? Qual é o compromisso que a gente pode firmar com uma pessoa que muda toda hora? A preocupação do Senhor, nesse texto, não era simplesmente para que o povo vivesse um movimento emotivo de restauração. Não era para que tivesse uma grande celebração, um grande culto de arrependimento ao Senhor. O Senhor queria uma mudança genuína, uma mudança sincera, uma conversão real. Real. É abandonar os velhos hábitos. E o que faltava em Israel, nesse texto que a gente acaba de ler, é menos poesia e mais realidade. O povo tinha toda uma métrica para falar com o Senhor, voltemos para o Senhor, Ele nos despedaçou, mas nos curará. Sabe o que era para ter nesse texto? Não era o Senhor nos despedaçou e Ele nos curará.
A nossa transgressão, o nosso pecado, nos levou a esse lugar. Mas o povo, em vez de reconhecer o seu problema, joga para Deus. Foi o Senhor quem despedaçou Israel? É Ele que era, de fato, esse agente de destruição e de cura para a nação? Faltava a esse povo reconhecer a sua inconstância, reconhecer a sua infidelidade. E, meus irmãos, o livro de Osés é tão atual e fala tanto comigo, porque nunca antes na história nós fomos tão generalistas. Parece que nenhuma conversa aprofunda. Todo mundo sabe tudo de tudo, mas ao mesmo tempo ninguém sabe nada de nada. Todo mundo agora está super informado. Cada um que acha que tem a informação mais fiel. Ninguém tem uma informação que é fake news. Mas nunca antes a gente foi tão superficial. A arrogância de achar que conhecemos. A arrogância de achar que sabemos. Sem falar na nossa grande necessidade de justificar os nossos erros colocando a culpa em outro, né? O povo de Israel, com a cara lavada, chega para o Senhor e diz: o Senhor nos despedaçou. Fico imaginando Deus olhando para esse povo e diz: foi eu. Foi eu que estava queimando incenso para outros deuses, né? Que estava fazendo o que não deve. A gente tem esse hábito. Quantas vezes eu não me deparo com pessoas que chegam e falam assim: pastor, por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus está fazendo isso comigo? E obviamente a nossa primeira ação é de amor e cuidado, porque a gente entende a confusão que a gente às vezes passa emocional. Mas fora desse ambiente, olhando friamente, foi Deus. Foi Deus que colocou. Por que Deus está fazendo isso comigo? Meu casamento não dá certo. Porque Deus não casou com você. O casamento é você e seu marido. É por isso que está desse jeito. Se fosse o Senhor, as coisas estavam melhores. Mas a gente tem esse hábito de procurar culpados, de colocar a culpa em outras pessoas, e no final a gente vem como coitadinho, dizendo assim: não, a gente vai se submeter, a gente vai fazer aqui, e aí as coisas vão mudar. Precisamos ter a coragem de dar nome ao nosso pecado, de abrir o nosso coração diante de Deus e dizer: eu pequei. Meu coração é assim, meus pensamentos são esses, a minha postura, o meu falar. Quando a gente tem essa coragem, essa sinceridade de rasgar o coração para o Senhor e reconhecer quem somos, aí sim, é nesse momento que nós começamos a viver a restauração do Senhor. O renovo do Senhor, o cuidado do Senhor para conosco. O verso 6 desse texto que nós acabamos de ler, vai nos dizer assim: pois desejo misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. O povo começou a banalizar os ritos. E eles começaram a pensar assim: se eu peco, mas depois eu ofereço um sacrifício, eu estou perdoado. Então o que é que eu preciso fazer? Parar de pecar? Sacrificar mais. Vamos sacrificar mais. Mas eu não preciso abandonar o meu pecado. Essa mesma lógica é combatida pelo apóstolo Paulo, no período neotestamentário,
que é aquela ideia brilhante de onde abundou o pecado, superabundou a graça, o que é que a gente faz? Vamos pecar mais para a graça ser maior. Paulo diz de maneira nenhuma. De maneira nenhuma, não vamos pecar mais. Que é isso? A graça vai sempre superabundar o pecado. Mas se você fica pecando de maneira leviana, você não entendeu a graça. Você não entendeu o valor da graça. E era essa mesma métrica que estava sendo aplicada à nação de Israel. A nação dizia: Deus é misericordioso. Deus vai perdoar. Então faz. E um discurso muito comum nos nossos dias, né? Deus quer que você seja feliz, rapaz. Deus perdoa. Tanta safadeza no mundo. Deus fala: eu só quero misericórdia de vocês. Misericórdia. Eu não quero ritos. Eu quero conhecimento de Deus. Eu não quero holocaustos. Na prática, nos nossos dias, era Deus olhando para mim e para vocês dizendo assim: gente, eu não quero uma música bonita. Eu não quero uma liturgia perfeita. Eu quero vida. Vida. O Senhor procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Mas não tem no texto, dizendo assim: Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem de forma afinada, que cantem no tempo, que levantem as mãos na hora da adoração, que façam cara de choro. Tem isso. O que Deus está buscando na minha vida, na tua vida, são pessoas que estão compromissadas com a verdade. São pessoas que adoram em verdade. Estão tão conectadas com Ele que essa adoração, ela flui por meio de uma vida no Espírito, não é na carne. E esse é o nosso culto racional. O que é o culto racional que Paulo nos apresenta em Romanos 12? Que ele nos convida a se apresentar como um sacrifício santo, vivo e agradável. Ele está falando de liturgia? Ele está falando de servir em ministério? De frequentar a igreja? Todas essas coisas têm valor, são extremamente importantes na nossa caminhada cristã. Mas o que o Senhor mais deseja é o nosso coração. É a nossa postura de santidade. Quando Paulo fala de sacrifício vivo, porque o sacrifício do Antigo Testamento pressupunha que tinha que matar. Mas quem morreu no nosso lugar foi Cristo. E agora, Ele não quer que a gente viva uma vida morta. Ele quer viver por meio da nossa vida. A gente se apresenta como um sacrifício vivo porque não precisa mais morrer. Ele quer que você viva, mas viva para quê? Para a glória dele. É para a glória dele. Não é para nós mesmos. É para a glória do Senhor. Esse texto é tão forte. Eu lembro da minha mãe. A minha mãe tinha alguns textos que ela usava para me disciplinar. E esse texto era um deles. Quando dizia: pois misericórdia quero e não sacrifício. Ela dizia uma frase toda vez que ia me disciplinar. Que é melhor obedecer do que sacrificar. Não é melhor obedecer? E eu dizia: é melhor obedecer. A minha vida está servindo de ilustração, como a de Oséias agora para vocês. Eu experimentei na prática que era melhor obedecer do que sacrificar. Se o cinturão dos meus pais falassem, eles estariam gritando assim: obedece que nem eu estou aguentando mais. Gente, é tão melhor obedecer. É tudo que o Senhor espera da gente. O Senhor não quer grandes coisas.
Às vezes a gente se esforça tanto fazendo algumas coisas para Deus, e tudo que o Senhor está pedindo de mim e de você é um arrependimento genuíno, uma busca constante, intimidade com Ele. É isso que o Senhor espera da gente. O texto, no verso 3, ele é verdadeiro. Conheçamos o Senhor, esforcemos por conhecê-lo. Em outras versões vai dizer, conheçamos o Senhor. Qual é a segunda partezinha? Prossigamos em conhecê-lo. Diante do trono, musicalizou essa poesia. Prossigamos em conhecer o Senhor. A caminhada do justo, segundo o salmista, é como o nascer do dia que vai brilhando mais e mais até ser um dia perfeito. E o nosso conhecimento do Senhor é nessa métrica, cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais. Só que nós somos tão inconstantes, que uma hora a gente conhece, outra hora parece que desconhece. Porque quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais constantes deveríamos ser. Mais fiéis deveríamos ser, mais entregues deveríamos estar. Porque as verdades que tem aqui nesse bloco, nessa canção do verso 1 ao 3, elas são para as nossas vidas. Eu creio num Deus que disciplina, mas um Deus que restaura, um Deus que cura. E quando a gente se volta para Ele com inteireza de coração, com sinceridade, Ele faz tudo isso que está no verso 1 ao 3. A questão é que a gente não pode fazer de maneira superficial. A gente não pode fazer por barganha. A gente tem que fazer porque ama esse Deus. Porque está envolvido num relacionamento de intimidade, de busca da santidade, do caráter desse Deus sendo impresso na nossa vida. Israel continuou obstinada, mesmo diante desse apelo do Senhor. É por isso que as palavras do Senhor são palavras tão duras nesse capítulo. O que é que eu vou fazer com você? Israel não entendeu que era melhor obedecer do que sacrificar. E teve que pagar um preço muito caro. Muito caro. E a minha oração, meus irmãos, é que a gente aprenda isso. Que a gente aprenda que o que o Senhor espera da gente é misericórdia, é conhecimento dEle, é obediência à sua palavra, mais do que qualquer outra coisa. Queria te convidar a fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça. Nesse momento, colocar a tua vida diante do Senhor. Eu creio que esse pode ser um tempo de restauração do Senhor. Talvez você até venha para todos os cultos, participe ativamente da vida da igreja, sirva em ministério. Mas o que o Senhor quer de você é o teu coração por completo. O Senhor quer aquilo que ninguém está vendo, só Ele. Chega de superficialidade. Chega de envolvimento com o Senhor por barganha. Esse é o momento de abrirmos o coração para o Senhor e confessarmos nossos pecados. Esse é o momento de abrir o coração para o Senhor e deixar Ele reinar em sua vida. Esse é o momento de começar uma jornada de conhecimento do Senhor, que não seja pautada na inconstância, que não seja pautado nas notícias que chegam a você, nas circunstâncias, mas num desejo ardente de viver em intimidade com o Senhor. Pai bondoso, querido, nós abrimos o nosso coração diante de Ti, Pai. Pois reconhecemos, ó Deus, que temos comportamentos autodestrutivos. Entendemos, ó Pai, que o nosso desejo, as nossas inclinações nos distanciam de Ti. E que por muitas vezes, ó Pai, fazemos compromissos e promessas e não conseguimos ir adiante, porque nos falta intimidade contigo, Deus. Mais do que
uma liturgia perfeita. Mais do que um louvor com as mãos levantadas aos céus, nós queremos te entregar a nossa vida, Pai, o nosso coração, pois entendemos aquilo que o Senhor realmente quer de nós, e sabemos, ó Deus, que quando nós nos entregamos plenamente a Ti em obediência, o Senhor restaura a nossa vida, o Senhor muda a nossa sorte, o Senhor nos cerca de cuidados, de bênçãos. E nós entendemos, ó Pai, que essas coisas são superficiais diante da grandeza que é estar na Tua santa presença. Deus, não existe nada melhor do que estar contigo. Não existe nada mais agradável, Senhor, mais prazeroso do que ouvir a Tua voz, do que ser invadido pela paz que excede todo entendimento. O mundo tem tentado roubar isso de nós, Pai, as tentações do dia a dia, mas que essa verdade, Deus, possa estar cravada no nosso coração. Queremos, ó Deus, te conhecer e prosseguir em te conhecer, mas nós não queremos falar isso de maneira inconstante. Que essa seja uma busca diária. É no nome de Jesus, Senhor, te oramos. Amém.